Boa noite, então, para vocês, todas e vocês todos que estão aqui, para esta festa de lançamento do livro, né, Correspondência Scalabrini-Bonomelli, Controvérsias com os Intransigentes, e também uma boa noite para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo, e também pelo Facebook da Missão Paz São Paulo. Sejam todos e todas bem-vindos aí, e a gente agradece a presença de vocês aqui no auditório da Missão Paz e também a participação de vocês por essas redes sociais. Hoje é uma noite de festa, uma noite de concretização de sonhos, um sonho especial, um sonho antigo, né? Que o nosso querido Dirceu Cucci, que está aqui, depois ele vai falar melhor, vem trabalhando aí já há um bom tempo para a realização, a concretização deste sonho, que é a tradução de um conjunto muito importante de cartas, de correspondências trocadas entre os dois bispos italianos, o João Battista Scalabrini e o Geremia Bonomelli, nos meados do século XIX até o finalzinho do século XX. E abordando temas da maior importância, que dizem respeito tanto às questões econômicas, políticas, culturais, religiosas, daquele período em que eles viveram, e que, de alguma forma, elas ainda repercutem até hoje no mundo todo, né? Especialmente no Brasil, em que a gente vive também aí várias controvérsias políticas, econômicas, sociais, culturais e religiosas. Portanto, então, assim, embora o livro, essas cartas que compõem o livro foram redigidas, trocadas lá nos meados do século XIX até hoje, até o início do século XXI, elas são bastante atuais e muito importantes. Antes de aqui já falar um pouco sobre o Dirceu, a maioria já conhece, mas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais pode ser que não conheça tanto, né? Antes disso, é importante também dizer que este livro, né, que será lançado e que foi organizado e traduzido pelo Dirceu, ele tem uma importância significativa para a própria congregação scalabriniana, né, dos padres e irmãs e também dos leigos scalabrinianos, na medida em que ele traz aí, através dessas correspondências, uma faceta até então pouco conhecida, né, de João Battista Scalabrini. E também esta importância diz respeito a um registro na língua portuguesa dessa memória histórica desses dois bispos, né? Outro significado importante para o lançamento deste livro é que ele também, de certa forma, disponibiliza essas informações para as pessoas que estão fazendo pesquisas e que até então poderiam acessar, né, essas informações, mas de forma muito restrita. Agora, com o livro, isto amplia um pouco mais. E, fundamentalmente, o significado, talvez maior, o Dirceu depois poderá falar sobre isto, fundamentalmente o significado maior é porque ele também estabelece uma via de comunicação direta, sobretudo com leigos e leigas scalabrinianas e com a pastoral dos migrantes de maneira geral e todo o público que está interessado em conhecer esses aspectos do Scalabrini. Então, é muito significativo, né, que o Dirceu, ao longo desses anos, veio trabalhando intensamente para a realização deste sonho, que tem uma dimensão pessoal, sim, mas também tem uma dimensão coletiva muito forte, porque é um presente que ele traz para nós, né? O Dirceu, ele foi editor da revista Travessia, uma revista editada aqui pelo Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz, durante 28 anos, isso, né? 28 anos como editor da Travessia, mas junto, né, com esse trabalho como editor, ele também contribuiu e ainda contribui, de alguma forma, com os trabalhos da Pastoral dos Migrantes, dos leigos e leigas scalabrinianos e scalabrinianas, também com ideias, né, com sugestões para a organização e realização de algumas atividades, e pela própria presença criativa, sempre espontânea e sempre atenta dele como amigo, né? Então é uma pessoa que está muito próximo da gente de diversas maneiras, seja no trabalho pastoral, seja no trabalho de
de organização e produção de textos, seja como companheiro de caminhada e também como aquela pessoa que está aí sempre disposta a contribuir com alguma coisa. Ser um pouco do Disseu, além, é claro, de atuar aí como um artesão, né? Eu falo com ele, às vezes ele, não, eu pego coisas da natureza, ele vai falar um pouco sobre isso, eu pego coisas da natureza quase prontas e mexo alguma coisa. Mas ele tem a sensibilidade, a criatividade para poder fazer os trabalhos que ele faz em madeiras e transformá-las em obras de arte belíssimas, né? Que mais que a gente poderia dizer do Disseu? Que na verdade, assim, é um grande irmão para a gente, né? Um grande irmão, uma grande irmã e uma fonte de inspiração. Então, esse é o Dirceu Cucci, e agora a palavra é com ele, para algumas palavras iniciais. Depois dessas palavras iniciais dele, a Glaucia tem uma surpresinha para nós, então ela virá aqui na frente para apresentar a surpresa. Boa noite a todo mundo que está aqui, ao pessoal que está ouvindo de longe. É um prazer. E se alguém não me conhece, eu faço questão de frisar que a Missão Paz é um pedaço da minha casa. Aqui eu tenho os 2 filhos da minha esposa, e eu lembro quando eles eram bem pequeninhos. Eu estava lavando louça e a Dandara, que está aqui, essa princesa menor, e aquele galã que está lá atrás de cabelo trançado, o Wagner, né? Eles nas minhas costas, a Dandara falou assim: o papai, perdão, o papai gosta mais do trabalho dele do que da nossa casa. Por quê? E ela era pequenininha. Porque ela ia para a creche, para a escolinha, e não via o papai de segunda a quinta, a sexta. E o papai saía de casa de segunda para vir trabalhar no SEM, e depois de sexta-feira a gente ia para o encontro de leigos, para a Assembleia Pastoral do Migrante, e por aí vai. E o papai nunca estava em casa. Aí o Wagner, que era maior, explicava para ela: não, é que o papai gosta de ajudar os outros. Já já o Disseu volta a falar mais um pouco. Por hora, eu quero convidar aqui a Gláucia, que é então das missionárias seculares escalabrinianas. Ela que tem então aí uma surpresa para nós. Na verdade, é o seguinte, né? Ela propôs da gente fazer para a gente chegar um pouco mais para cá, que aí o pessoal que está acompanhando do lado de lá também pode escutar, ver e escutar a gente, né? Do lado de lá do Facebook e tal. Então, ela propôs a gente cantar uma música e eu entrei numa roubada, porque ela falou, cante comigo, né? Só que ela é uma artista completa e eu imagino, voz de taquara rachada. E aí fizemos alguns ensaios, eu todo desafinado, mas não corri da raia, né? Não corri da raia. Essa música que a gente vai cantar, você quer falar um pouco sobre ela? Pode falar. Digamos que o livro, né? Esse livro, esses dois personagens, 2 pessoas importantes que são apresentadas no livro, essa correspondência testemunha uma grande amizade. Estamos com um problema aqui de áudio no microfone. Essa correspondência, né? Testemunha uma grande amizade entre Scalabrini e Bonomelli, e por esse motivo nós pensamos de cantar música muito conhecida para os brasileiros, talvez não só brasileiros, mas também para os amigos que vêm de outros países da América do Sul, porque também é traduzida em espanhol, e amigo. Então a gente vai tentar, né, que em homenagem a esses amigos, a gente vai tentar cantar essa amizade. De algum modo, né, essa música é aí uma forma de aproximação, de
comunicação sobre o valor da amizade, que está expresso nas correspondências trocadas entre os dois bispos, o Scalabrini e o Bonomelli. Vamos lá, então? Vamos tentar? Vamos ver como é que sai. Porque a dupla aqui é Jaralaca e Ratinho, né? Então vamos ver como é que... Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mais um coração de menino, aquele que está do meu lado, qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Difíceis. Precisamos de alguém para ajudar na saída. A sua palavra de força, de fé e de carinho. A certeza de que eu nunca estive sozinho. Ah, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Ah, meu amigo, você é o mais certo das horas incertas. E eu nem preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, pois é muito bom saber que você é amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Na 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 na. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que vocês são nossos amigos. Vocês viram e ouviram aí, né? Que aí essa tá o princípio da formação de uma dupla. Vamos ver onde vai dar. Ela canta muito bem, é profissional. Agora eu tô seguindo por aí. Bom, e a partir então dessa música, eu passo já de imediato aqui para o Disseu, para ele falar como que essa sólida amizade entre os dois bispos, né, se expressou através dessas cartas e seguramente de muitas outras atividades que os dois desenvolveram, mas em especial através dessas cartas que ele também traduziu do italiano para o português e organizou isso neste livro que está sendo lançado aqui hoje, Disseu. Eu tenho um pouco de receio de começar a falar, porque tem um amigo aqui na plateia que ele faz muito bullying comigo, que é o Padre Antenor. E ele sempre fala que quando eu começo a falar, eu não paro mais. E o problema é que ele tem verdade, ele tem a verdade. E para complicar mais ainda, o Padre Paulo falou que uma hora dessas quer gravar nós dois discutindo sobre isso. Eu tenho um problema sério, realmente. Se a gente for falar de Scalabrini aqui, eu tenho certeza que eu amanheço aqui nessa mesa falando, lógico, com as cadeiras todas vazias, porque ninguém aguenta, né? Mas eu vou tentar, né? Aqui estamos num público rico e variado, né? Então, não sei como é que vou atender a todo mundo. Mas eu vou dividir a minha fala, que vou
esperar que seja rápida, Dandara, você me controla, em dois momentos. O segundo vai ser aquele, eu acho que pouca gente vai lembrar, mais quem lida com a cabeça. Quem trabalha mais com o corpo durante o dia, talvez interesse mais a primeira parte. Antes eu queria falar uma coisa que é a seguinte: o teor do lançamento do carteggio. O que é carteggio? Um monte de cartas em italiano. Em português é correspondência. Tá? Então eu vou usar a expressão carteggio. Qual é o teor desse lançamento que nós estamos fazendo aqui? Não estou lançando um livro de sociologia que tem para os sociólogos. Se tivesse a madrinha da Dandara, que é médica, e lançasse um livro, só teria gente de branco no lançamento do livro dela, é mais nós, né, que é nossa comadre e madrinha. Nesse daqui, o público é um pouco eclético. O livro, então, o teor dele, ele tem um teor, acho que os apaixonados por história oral, né, em termos históricos, e os escalabrinianos, mas ele tem um recorte muito, muito pequeno. Não é muita gente que vai ter interesse por este livro, não. Então, por que traduzir? Né? Uma coisa que vai ser pouco lida. Porque a gente precisa entender por que os três mosqueteiros que trabalham aqui, o Padre agora e todos os que antecederam, Padre Hermani, Padre Antenor, Padre Paulo, vêm aqui trabalhar, aqui as missionárias, né, seculares, vêm aqui trabalhar durante anos, aqui na Baixada do Glicério. Eles não estão no alto da Cantareira. Aqui trabalhando com gente que vem, abraça, pode até xingar, depois vai embora e nunca mais vê. O que motiva? E o dia que essas pessoas saírem daqui, elas vão sair com o Antenor, o Padre Paulo, o Hermani, como tantos outros, vão sair daqui com uma mochila nas costas. O que tem por trás disso? Então, esse livro ele tem a ver com isso também, que a gente chama de espiritualidade scalabriniana e que a gente busca em Scalabrini. Então, este é um pouco o teor e que vai um pouquinho na direção do momento da minha fala. Eu não paro de falar antes, só que aqui me deram um tema que eu não domino, que é lançamento de livro. E eu tenho até medo de lançar esse livro aqui para alguém, porque ele cai no chão, ele chega todo quadrado e pode rasgar. Né? Então pode ser que eu dê conta e não fique aqui até amanhã cedo. Então não sei lançar livro. Mas o pior disso é que hoje tem mais motivo para não lançar do que por lançar. Vocês querem ver? O primeiro é para não danificar o livro. O outro, este que vos fala, gastou horas, semanas, meses de trabalho invisível. Invisível, né? Demorei, claro. Alguém sabe a história do Concílio de Trento? Demorou 18 anos. Parou várias vezes, parava 5 anos, depois 3, depois... Foi a mesma coisa, uns 15 anos para terminar isso aqui de quando eu comecei. Mas com intervalos de 5, 6 anos, etc. Depois a Dandara, né, minha família, a Wanda, o Padre Paulo, o Antenor, quando eu vim aqui, me cutucavam. E quando as raízes que eu amontoei lá em casa acabaram, aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Trabalhar não é gostoso. Vou retomar isso daqui. Aí retomei, porque foi perdida a primeira versão. Quando estava pronto, foi tudo pelos ares e tive que retomar, né, bastante. Sobraram uns rascunhos lá que eu tinha. Então, por que fazer tanto trabalho assim se tão pouca gente vai ler? No outro dia eu estava ouvindo Zygmunt Bauman, que é um grande teórico polonês, né? E lá no YouTube. E ele estava falando sobre a juventude hoje, os estudantes, ele sempre foi um professor, um intelectual. E aí ele falou, generalizado no mundo inteiro, hoje, um professor
quando pede para os alunos lerem uma apostila, a primeira coisa que eles perguntam quantas páginas tem. Né? E esse daqui tem quase 400. E ainda vai querer publicar e fazer lançamento. Não seria melhor o Dirceu Couto bolar sei lá, uma brincadeira, uma futilidade numa rede social, né? E viralizar ali com não sei quantas mil visualizações, né? E aí o Dirceu Couto ia ser conhecido do que ficar fazendo um trabalho desses, né? Certo dia uma pessoa perguntou: o que teu marido faz para minha esposa Wanda? Ele aposentou e tal. Aí ela falou assim: ele está mexendo com as madeiras e está traduzindo o carteggio, né? Aí perguntou quanto. A pergunta que ela tinha que fazer era quanto custou para ele, né? Não em termos monetários, mas em termos de tempo. E por quê? E eu falo isso com toda simplicidade e sinceridade. Eu não falo italiano. O italiano na cozinha, com as palavras simples, sim. E esses dois caras aqui, que estão na quarta capa, eles eram eruditos pra caramba. Esses homens gastavam a língua. Uma vez, no carteggio ali tem uma nota de rodapé, o PS, né? O Bonomelli fala para os caras, estão comentando uma carta que um dos dois recebeu. Ele falou assim, mas a dona gramática se queixa um pouco desse cara aí, né? E outra, muito latim, muito latim. Claro, a gente deu conta, né, de algumas coisas, mutatis mutandis, spes contra spes, né? Muitas expressões, que quando eu entrei no seminário, a missa era em latim, e a gente respondia de cor e salteado, e a gente frequentou algumas aulas de latim, mas muitas frases cabeludas. Aí eu pedi ajuda aos universitários, que foi o padre José Bortolato e o padre João Roque Lorenzato, que não puderam estar aqui, mas quando foram convidados ficaram muito felizes. Eles que me ajudaram muito, né? Outro motivo para não publicar é as editoras estão fechando, né? E pior ainda, os amigos, os antepassados da Rita e do Padre Paulo inventaram uma frase que desanima quem quer traduzir. Tradutore, o quê? Traditore. Quem traduz, trai. Ainda por cima, um cara que não sabe italiano, que vai ser xingado de traidor e se inventa para traduzir. Então, vocês se colocam no meu lugar. Deve ter alguma motivação, né? O que foi? A primeira eu encontro na sabedoria popular. Acho que na Bíblia tem um livro de sabedoria popular, que são os provérbios, né? E o povo é sábio. E eu acho que tem dois que explicam porque o Dirceu Couto se meteu a fazer uma coisa dessas. O primeiro ditado diz assim: de médico e louco todo mundo tem um pouco. Deixando ao lado o médico, assumo o restante, porque senão eu não faria isso. E o outro que o amor é cego. Né? E eu me apaixonei por esse cara que está aqui nessa capa, né? E aí o amor é cego, a gente faz besteiras quando se ama. Mas aí eu fui pensar um pouquinho mais. Qual foi a motivação de fundo que me levou a fazer isso? Em 1971, eu estava no noviciado, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O noviciado, a gente para de estudar e a gente vai se formar para a vida religiosa. A gente não lê livro de política, sociologia, romance. Livros de espiritualidade e livros de santo. É para ler livro de vida de santo. E eu lembro, a primeira vida eu fui na estante, lá peguei falei, esse eu não conheço, nunca ouvi falar, e comecei a ler. São João de Deus. Vocês sabem que naquele tempo, lá teve um tempo dentro da igreja, eu fico imaginando se eu vivia naquele tempo e escrevia um livro, a vida de algum santo naquela época. Eu juro que fazia ele subir numa árvore que não existia. Né? Por quê? Porque para a pessoa ser santa, tinha que contar as coisas mais estapafúrdias do mundo. Né? No dia em que o cara nascia,
algum astro da nossa galáxia aprontava alguma, né? Eu sei que eu li o livro São João de Deus, mas dei tanta gargalhada, que todos os meus colegas depois acabaram lendo o livro São João de Deus. Só para vocês terem uma ideia. Pegou fogo uma casa, né? E a família toda estava dentro, e naquele tempo tinha um monte de filhos, né? E o São João de Deus, ele entrou dentro da casa e vinha fora, trazendo um por vez, passando no meio das labaredas e do fogo, e sequer um cabelo se chamuscou. Eu não sei porquê, não colou. Não colou. Por que que não colou? Agora eu vou voltar para a minha adolescência. Morava na roça. Linha Terceira. Aqui tem uma Antagordense, que conhece. Aí depois tem o Borghetto. No Borghetto, para chegar em Antagorda. Antagorda, 5 quilômetros de distância, Borghetto a 2. No Borghetto tinha um moinho. E que a gente levava o milho em grão para lá trocar por fubá. Farinha para fazer o quê? O angu? Não, a polenta. Italiano com polenta. E lá tinha um frigorífico. E o moinho ficava depois do frigorífico. Lá no frigorífico, ele ficava lá no fundo, na beira de um rio, e à direita e à esquerda, sendo aquelas casinhas todas iguais, se eu estou mentindo, o tenor fala, e lá moravam os empregados do frigorífico. Nós só falávamos dialeto. Só. Na roça, todo mundo, os moleques, Valdemar Moresco, meu primo, entrava na sala de aula. Valdemar, a primeira coisa era aprender português. O que é SAPO, Valdemar? Ele respondia, rospo. Que rospo é sapo em dialeto. Quer dizer. Aí, os filhos, os empregados do frigorífico, eles eram todos brasiliani. Eles eram brasileiros. Era assim que eram chamados. E os outros, meu pai, meus tios, tudo, que trabalhavam na roça, era tudo italiano. E tinha os brasileiros, que eram aqueles que falavam português. E eram minoria. E imagina se um italiano daqueles, lá naquele tempo, fosse trabalhar de empregado. Não ia. Não ia na cabeça, não cabia. E quando a gente ia para o moinho, levando o milho para trocar pela farinha, a gente ia a cavalo, em pelo, e tinha que passar lá no meio das casas, a rua, né? E tinha as crianças, os filhos dos empregados do frigorífico, eles ficavam brincando na rua, porque não tinha espaço, eram pequenas. E quando passavam os filhos dos colonos, que éramos nós, né, que falava dialeto, que é filho de colono, grosso, que não sabe falar português, o que eles faziam? Eles jogavam pedrada no cavalo da gente. Para fazer o quê? Para o cavalo disparar e a gente cair, e eles rir e nós se esfolar. Com 7 anos de idade eu fiz a primeira Eucaristia. Aí fiz a primeira Eucaristia, aí o pai falou, agora você pode vir na missa do Natal, que começava meia-noite, então lá ia eu na garupa do pai até Antagorda na Palo, que começava meia-noite. Lá para 1h30 a gente voltava, noite de Natal, quando o menino Jesus vinha com o cavalinho distribuir os presentes para as crianças. Hoje o Papai Noel, no nosso tempo, era menino Jesus. Era Deus que vinha entregar o presente. E aí vocês imaginam o coração da gente, né? Não tinha relógio para a gente conferir a hora, mas queria que o cavalo voltasse para casa correndo para ver o que o menino Jesus trouxe de presente para mim. Aí que tem um porém. A minha mãe, a professora, a catequista, o padre, escambau, a vovó, ficava o ano inteiro falando, e sobretudo quando o Natal se aproximava, de que quem obedece ao papai, quem não blasfema, porque italiano blasfema muito, né? Quem não blasfema, obedece à mamãe, não rouba coisa do vizinho, enfim, quem se comporta bem, Deus premia. Deus premia. E no Natal, se vocês não se comportar, o presente é Jesus, né? A recompensa vem ali. Mas quando nós tínhamos que vir de Antagorda para casa, a gente passava no Borghetto. E lá tinha iluminação elétrica na rua.
Quando as lâmpadas estavam acesas, de noite dava para vê-las, mas clareava um pouco. Pois aqueles meninos que davam pedrada para a gente, eles estavam lá na rua brincando, bolas coloridas assim, carros, porque lá tinha carro, nós era só cavalo, carroça, e lá só tinha carro, né? Os caminhão que iam para o frigorífico, então eles ganhavam aqueles caminhões, tudo colorido. Falei, Nossa Senhora, se Jesus, menino Jesus, deu esses presentes para esses caras que xingavam nós e dava pedrada, quando eu chegar em casa, meu amigo, eu vou ter uma jamanta. Pois chegava em casa, papai e mamãe pobres, que meu pai fala, Dirceu, você teve azar. Falou, você ficou baixinho, porque meus irmãos é tudo grande. Falou, você foi o primeiro. Falou, uma que a gente não sabia, outra que nós não tinha. E quando a mãe estava grávida de tu, ele falava, ela só comia polenta e radite, que é almeirão, né? Por isso que você ficou fraquinho, né? Aí, eles não tinham condições de ir lá comprar os carros aqueles presentes. A gente ganhava porque o pessoal ganhava lá a mãe costurava uma bermudinha, fazia umas bolachas diferentes, o pai comprava umas balas com uma mais bonitinha, porque eu e minha irmã a gente brigava por causa do embrulho da bala, e não por causa do conteúdo da bala, que era o visual. Isso, quando eu cheguei em casa, eu levei um choque de 220. Você sabe como é que é choque, né? Choque a gente ganha tal, e aí tribucha, depois passa. Depois passa, né? Mas esse choque, quando eu li aquele cara que entrava no fogo e não se queimava, eu falei, mais uma aqui, né? Não é que eu não fiquei contente, não brinquei no dia seguinte com os presentes de Natal, mas marcou. E mais tarde eu busquei lá no inconsciente, né, o que estava lá, porque um fogo que não queima santo, podia ser ou não diz nada, né? Em 1997, começo do movimento leigo. Aí me convidaram para falar sobre migração. Aí eu falei sobre migração e para quem me convidou, eu falei, mas por quê? Eu também não posso participar do movimento. Oh, claro, sim, você pode participar. Aí comecei a participar. Aí tinha encontros de formação, 3 anos. Aí depois parava, depois começava a segunda turma. Aí veio alguém, tinha 3 temáticas, realidade migratória, conjuntura nacional e Scalabrini. Aí veio alguém falar de Scalabrini, mas não colou. Aí um cara falou para mim, quem que nós pode convidar aqui? Eu falei, tudo que está organizando. Eu não faço parte disso. Né? Eu sou ouvinte, você que está organizando. Mas me ajuda, quem que a gente pode chamar para falar sobre Scalabrini? Naquele tempo era mais difícil, hoje tem mais gente preparada, eu acho. Eu falei, olha, sinceramente, não tem ninguém. Tinha o Padre Alberto, Padre Alberto que fundou a VIN, a Casa do Migrante, e falei, ele morreu. Aí, lá pelas tantas, ele falou assim, tu que vai falar. Sabe quando a gente dá aquele momento de bobo na vida da gente? Acabei sendo enredado e me saiu vou pensar, um simzinho fraco. Sim categórico, é tu. Aí fiquei várias noites sem dormir, encarei esse livrinho aqui, que se depois quiserem olhar, ele tem 1.300 páginas com a letra fonte 10, mas está tudo escrito com citações, que é fonte 7, e tem 1 milhão de notas, que eu dou uma importância tremenda às notas. Me enfiei nisso daqui, e tinha pouco tempo para falar, mas enfim. Uma noite, 3 da manhã, disse o Cuti, está com isso daqui na mão, eu estava chorando. Esse colou. Esse colou no Dirceu Cuti. Por que colou? Nietzsche. Já ouviram falar de Nietzsche? Ih, Dandara, não vai, negocia com o Padre Paulo. Nietzsche falou o seguinte, ninguém pode
ouvir nas coisas, inclusive nos livros, mais do que já sabem. Para aquilo a que não se tem acesso por vivência, não se tem ouvidos. O Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão Veredas, ele diz a mesma coisa de forma bem caboclês. Se o senhor souber, sabe. Não sabendo, não me entenderá. Quando eu li esse aqui foi um homem que entrou no fogo. Entrou no fogo. E o fogo, onde ele entrou, queimou ele. Queimou. Falei, esse é o santo que eu procurava. Encontrei um homem mergulhado até o pescoço nas contradições. Enredado pelo passado. Scalabrini tinha uma visão era a visão da cristandade, que a modernidade estava como rasgando uma grande cortina, assim. Mas ele estava enredada na cristandade. E ele queria a recristianização, porque vieram todos os ismos, racionalismos que botaram Deus na sarjeta, a ciência que vem explicar o que Deus respondia, e veio o socialismo, e falando uma linguagem muito próxima aquela do Evangelho, justiça, Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, mas tem outra palavra, né? Igualité, fraternité, liberté, liberdade. Scalabrini falava, são valores evangélicos, só que eles vencem Deus. E extra eclésia pula salos, fora da igreja ninguém se salva. Então, imagina o drama. A cristandade precisa recristianizar, senão eles vão tudo, sei lá, para o limbo, para o inferno, não sei aonde. Então, a preocupação dele, um homem enredado pelo passado, um homem enredado, preso ao passado, enredado pelo presente. O irmão dele, o positivista Ângelo, que era professor, né? E Scalabrini, o positivismo, peso forte, a gente respira o ar onde a gente está. Ele falava, sim, Deus faz milagre, mas também não é assim, de entrar dentro do fogo e não queimar, né? Não é bem assim, né? Então, quer dizer, o pensamento positivista de todos os filósofos que havia, né? Scalabrini também, ele era um homem contemporâneo. Outra, ele era fiel ao Papa até a morte. Quem for ler o Carteggio vai perceber isso, né? Como é que pode um homem, né, recebeu tanto carinho também, né? Uma vez ele falou, Bonomelli, você acredita que lá pelas tantas eu me vi chorando, conversando com o Papa, né? Que eu fiz sofrer tanto também, coitado. Mas ele disse assim, Bonomelli, temos que entender que as instituições são mais fortes do que nós, né? Ou seja, tadinho, o Papa que está lá, ele também não pode fazer o que ele quer, né? Tem um peso ali em cima no Vaticano muito forte. E outra, Scalabrini foi uma pessoa presa ao passado, enredado no presente e catapultado. Catapultado. Chico, o que é catapultado? É uma palavra difícil, né? Ele estava impulsionado, aquele que consegue enxergar na frente. O amanhã catapulta era um negócio que você botava um pau aqui, e botava uma pedra aqui. E você dava uma paulada aqui e jogava a pedra lá no fundo. Então, aquele que catapulta para frente, né? Então, um homem impelido pelo amanhã. Ele copiou da poetisa Hermínia Fusinato, né? Que ela ficou embasbacada, e não sabia como definir o grande êxito que houve naquele tempo. E ela falou assim, depois o Scalabrini fez essa frase, assumiu para ele. Talvez o mundo inteiro seja a pátria para um mortal. E Scalabrini, né, falou, não, essa daqui é minha, né? Para o deserdado, para o migrante, a pátria, ele não falou talvez, é a pátria. É aquela que lhe dá o pão,
né? Ou então, ele falava, o mundo caminha, nós não podemos ficar para trás, é o amanhã. Um sociólogo, depois que ele morreu, Toniolo, dando depoimentos, eu vou ler em espanhol porque acho que a língua espanhola é muito dulce, né? O sociólogo falou dele, Scalabrini foi el hombre que tuvo la intuición de los hechos por suceder. E aquele que teve a intuição dos fatos que iriam acontecer. E Paulo VI, quando abriu a gaveta, onde a linhagem dos intransigentes enfiou o processo de beatificação a 4 chaves, Paulo VI abriu e falou, esse homem anteviu, ele antecipou o Vaticano II na igreja. No começo do século, só foi em 1964, 5 lá, o Vaticano II. Estou indo longe, né, Dandara, me controla. Hoje, uma empresa, quando quer contratar um profissional, o que ela faz? Contratar um profissional de ponta. Ela vasculha as redes sociais. O WhatsApp de Scalabrini, onde que está? Está aqui nas cartas. Por isso, para a gente buscar uma espiritualidade e buscar esse homem, e também para entender a igreja naquele tempo, etc., né? As cartas, que documentos, né, Yara? Que força que tem esses documentos escritos de punho, né? O cérebro funciona quando eles escrevem. Vocês, quem for ler vai perceber que o cérebro funciona, mas aí esse daqui sai para fora, né? Então a gente pega o homem na sua globalidade. E eu, então, como sonhador, com a ajuda do Padre José e do Padre João, né? Eu falei, eu quero socializar isso, nem que seja para meia dúzia de gato pingado, não me iludo. Para socializar um pouquinho o cérebro, a alma, o coração, os pés e as mãos deste homem que foi João Batista Scalabrini. As mãos dele sempre ocupadas. Quantas cartas, dito para fazer mais depressa, porque eu não tenho tempo para sentar e escrever. Então, enquanto ele desfazia a mala, pendurava as roupas, arrumava alguma coisa, pedia para o secretário escrever. Para o Papa também, ele escreveu e falou, oh, perdão se estou ditando essa carta, né? As mãos sempre ocupadas, sempre ocupadas. Scusate se anche a questa volta vi scrivo dettando, né? Imaginem os 2 principais projetos da vida dele. A congregação. O que ele fez? Fez um rascunho. O rascunho jogou 5 ou 6 ideias lá no papel e entregou. Aí, aqui está tudo incompleto. Ele não tinha tempo, aí depois contratou, chamou o Zabolio, né? Falou, Zabolio, ele tinha as intuições. Não tinha tempo de ficar aí, botar vírgula, dizer assim, a Baixada precisa de um campo de futebol. Para se virem, vou ter que fazer, né, quantos metros vai ter, a tela de lado. Eu tive a intuição que precisa um campo de futebol aqui na Baixada. Agora, por favor, alguém ajude, não tudo eu, né? O outro foi o memorial. O que era o memorial? Ele fundou a congregação para os italianos na América. Meio os alemães, os poloneses, todos os que foram, né, no grande êxito que saíram da Europa. Eu não dou conta. Aí ele falou lá para o Papa, para o Vaticano, ele falou, precisa criar alguma coisa aqui no Vaticano para todo mundo, para todos os migrantes. Aí falaram, bota no papel. Cacilda, já te dei a ideia, faz. Não, bota no papel. Aí eu acho, Rita, me ajuda. Quando ele estava voltando do Brasil, no navio que ele rascunhou, né, foi ali no fim da vida dele, né? E aí mandou lá pro Vaticano. O cara falou, sì, bello, va bene, ma me dá um negócio aqui, acabado, né? Ele falou, não tenho tempo, né? Se tiver. Um parênteses e vou para a segunda parte, que só falta 9 minutos, né, Dandara? Hoje, a Dandara trabalha numa empresa, como é que é aquela que de vez em quando você vai falar com ela, quando você fica nervosa? É a coach, né? Tá cheio de
psicólogo no mundo de hoje, né? Que tem de psicólogo, psiquiatra, né? Consultórios de terapia. Para mim, se não tivesse esse cartelho, Scalabrini teria morrido não de hidrocele, teria morrido de úlcera, porque ele tinha gastura forte no estômago. Não ia aguentar. Era o consultório de terapia entre os dois. Antigamente era o confessionário, né? É aquilo que onde eles podiam desabafar, né? Então, para mim, foi o consultório de terapia. E agora, 2 palavras, que serão 4, sobre se alguém for ler, logo no começo vai tropeçar nas cartas, eu não sei se é na 5ª ou na 15ª, um deles vai dizer assim, sabe que estão me acusando de rosminianismo? Aí vocês vão falar assim, rosminianismo? Está me acusando de rosminianismo? Se fosse de palmeirense, ainda vai, né? O que é isso? Então, eu falo para vocês o seguinte, Dr. Google, digita lá rosminianismo, em 4 minutos você vai saber o que é. Tá? Então, eu só vou dar 2 palavras assim do contexto de onde surgem as cartas, né? Para ajudar um pouquinho, mas muito rápido. A sociedade moderna, ela surgiu contra a igreja, desmontando o poder temporal da igreja, desmontando o Deus da igreja, as crenças, a religiosidade, né? Antes Deus explicava tudo. Vem a ciência e começa a explicar os fenômenos naturais, e vem os cientistas da natureza, e vem os cientistas sociais, e vem Marx e Engels, né? Então a modernidade nasce contra a igreja. O que era um casamento idílico, tudo bonito entre igreja e sociedade, começa com um divórcio. A modernidade vai colocando, olha que ela está te traindo, olha. E aí eles começam a se chocar. Quando Scalabrini e Bonomelli vivem, esse divórcio vira litígio, né? E é o auge da crise, e aí, meu amigo, sobra para eles. O que acontece nesse divórcio entre igreja e modernidade? Surgem 2 correntes. Daqueles que querem caminhar para frente, eu vou fazer uma comparação, como se tivesse um padre hoje que proibisse os paroquianos de usar o celular. Mais ou menos assim, sabe? Então, naquele tempo, né, tinha aqueles que querem com a história, que se chamavam de transigentes, aquele que, né, dá para dialogar com ele. E aqueles que se aferravam ao passado, que não queriam mudar nada, eram chamados intransigentes. Então, o subtítulo, controvérsias. E controvérsia é coisa, não é papo de boteco, não, né? As controvérsias com os intransigentes. É claro que dentro dos intransigentes é como dentro os gremistas, tem os fanáticos, e tem aqueles que se divertem com o esporte, e tem os outros que são só de nome, né? Também entre os intransigentes. Mas tinha o grupo radical. E eles ocupavam posições chaves. Lá no Vaticano, Pio IX foi radicalíssimo, né? Intransigentíssimo. E aí o que acontece? No campo do pensamento, para quem que vai sobrar? Rosmini, antes de Pio IX, né, antes de Scalabrini nascer, um papa falou assim para Rosmini, o Rosmini era um padre Paulo, teólogo, né, um teólogo, e aí inteligente, aí um papa que durou 22 meses, Leão VIII, sei lá o quê, Gregório VIII, falou para ele assim, olha, Rosmini, tu te dedica a filosofia e teologia, tu busca coisa boa na modernidade, nos filósofos que estão escrevendo hoje,
busca coisa boa e o que dá para dialogar com a teologia da igreja, nossos valores. E Rosmini fez isso, né? Lá pelas tantas, Pio IX falou, com a modernidade, está dialogando a teologia, 2 livros no índice. Né? O índice era o quê? Lista dos livros proibidos pela igreja. Mandou o cara estudar e depois 2 livros no coisa. Vocês vão encontrar muito nas cartas Rosmini, rosminiano, liberal, né? E quem falava em Rosmini alguma coisa de um pensamento avançado era acusado de rosminiano, e se é rosminiano é transigente, se é transigente é contra o Papa. Ser contra o Papa é ser contra Deus e Jesus Cristo, porque ele é a cabeça, nós somos membros. Era uma coisa muito grave, muito grave. Rosmini. Tem outra, a questão romana. Como é que surge a questão romana? Né? A Itália, aqui no Brasil, Paulo, nós, para unificar o Brasil, independência, foi fácil. Aqui as margens plácidas, o cara falou aquele grito lá, né, que foi dito independência ou morte, foi um pouquinho diferente, né? E pronto, ficamos independentes. A Itália, meu amigo, começou em 1848. Para vocês terem uma ideia como o confronto igreja e Papa e Vaticano foi forte, né? Estado, modernidade e coisa. Em 1848 teve a revolução em toda a Europa, lá dos operários, univos, né, operários, lembra? E eles se uniram, só que depois perderam. Os seminários todos se transformaram em base militar, né? E Pio IX, com as tropas francesas, teve que fugir para Gaeta, né? Teve que fugir de lá do Vaticano. Em 1859, o ano letivo acabou muito antes, por causa das lutas, né? Em 1860, teve a unificação da Itália, não cultural, política, menos Roma. Roma ainda ficou, quem mandava lá era o Papa, né? Em 1861, eles falaram, vamos fazer uma festa, né? Pela unificação da Itália. O Papa falou, querem fazer festa? Proibido abrir uma catedral para celebrar. Proibido participar e nem ir nas praças onde que tem a festa. Claro, muito Dirceu Cuti, Padre Antenor, Padre Paulo daquele tempo, Irmani, foram o mesmo, né? Mas a postura. Em 1865 tinha 108 dioceses vacantes na Itália, sem bispo. E não podia botar porque tinha que ter autorização do governo. 2 leis feitas entre 1866 e 67 suprimiram, fecharam 700 casas religiosas. Aí os Dom Abbondio, que tinha lá dentro 12 mil, tiveram que ir tudo para a rua. Né? A coisa foi feia. Aí o Papa, em 1868, falou, tudo bem. Católico, agora, para chegar no poder, antes tinha os reis que mandavam. Então, agora, católico, proibido votar. E aí vocês vão encontrar nas cartas o não licet, não é permitido, e não é consentido, né? É proibido. Proibido votar. Imagina, Dona Maria, católica até o miolo, e naquele tempo, palavra do Papa, do Bispo, do Padre, para quem não pode desobedecer o Papa e não pode votar. E o dono, porque já tinha classe operária, tinha 15 operários, ele falava assim, aqui tem 15 trabalhadores, na urna vai ter 15 votos. Aí a Dona Maria lá no confessionário falava, bispo, pequei porque tive que votar, senão ele me mandava embora e eu preciso comer, né? E era proibido, né? E o Scalabrini, não vou contar aqui porque não dá, senão ia ficar até amanhã cedo. O que ele sofreu por causa disso, gente. Vocês não fazem ideia. Por isso que eu falo, ele entrou no fogo da história, e naquilo que ele acreditava, né? Vocês já ouviram falar do Vaticano I? Só do Vaticano II? O que é isso? O Padre Paulo tem que ensinar, né? Vaticano I. O Vaticano I, por que ninguém fala? Eles se reuniram com os cardeais aonde? Lá em Roma, né? Lá em Roma. O que acontece?
que aconteceu em 1870 aqui? Tem dois italianos aqui. 1870, o exército italiano faz o quê? Ocupa Roma. E se o Papa mandava em Roma, não manda mais. E quando viram a notícia, que estavam lá fazendo o Vaticano I, ouviram a notícia que o exército estava vindo, meu amigo, os cardeais saíram batendo aquelas botas e aquelas batinas lá, esvoaçando. Só que fizeram ligeiro. Aprovaram a infalibilidade do Papa. E aí depois o Papa o Pio IX falou, agora eu sou infalível, tudo, excomunhões, falou como de modernidade, meu amigo, ele chutava o balde, né? Porque tinha todo o poder. Então por isso que o Vaticano I ninguém fala. E Roma foi ocupada e tu, Papa, tu não manda mais nada. E aí Scalabrini e Bonomelli tinham a preocupação. Gente, não dá para a gente ficar brigando com o governo. Agora nós, aqui o Padre Paulo, tem advogados aqui, como é que é, Letícia, quanto investimento lá em Brasília, né, Paulo? Quanto lobbying, porque se quer mudar a lei de imigração aqui no Brasil, meu amigo, tem que entrar lá, é lá que faz a lei. Então, o Scalabrini e Bonomelli falavam, meu Deus, falam que tem que fazer isso o governo. Só que nós não podemos votar e ninguém ia proibido votar. A contradição que existe aqui, como se faz, não entendem nada. Mas que coisa. Então surge, essa é a questão romana. E o Papa lá, quando Scalabrini falou, Bonomelli, os tempos não estão maduros, porque tem coisa que não adianta, não muda. Né? Ele aprendeu, ele falava nas cartas, estou indo a Roma bater naquele prego lá que nós já pregamos um pouco, mas não quer entrar. Vou lá dar mais umas marteladas para ver se entra, né? E não conseguiram plantar o prego. Aí lá pelas tantas, o Scalabrini falou, não adianta mais bater, esse cerne que está aí não entra. Aí Scalabrini começa a se voltar para os migrantes. E aí, meu amigo, as cartas deles começam a diminuir, de Scalabrini. E o Bonomelli começa a se queixar, como é que tu não me escreve mais, né? Porque ele tem outro foco. Aí lá pelas tantas, ele falou assim, ó, Bonomelli, estive lá, conversei com o Papa e tal. Aí ele falou, até me surpreendi, Scalabrini cheirava rapé, né? Aí ele falou, estava com o cachimbo dele lá na mão e o Papa falou para ele, me dá aqui, que eu também quero cheirar. Eu quero ver se tu tem bom faro também nisso daqui. Porque ele admirava Scalabrini, ele sabia que ele tinha faro bom em tudo. Só que tinha um contexto que o Papa não podia apoiar ele. Depois ele foi enredado, o Leão XIII, ele foi enredado pelo peso da cúria romana, pela instituição, etc. Só que Scalabrini batalhou muito. E a questão romana só vai ser resolvida em 1929, né? Então, uma outra questão muito... Então, esse é o poder temporal. Bonomelli fala, Carlinhos, você que já leu umas páginas, só se preocupa com o temporal e o espiritual larga. E eles sofriam muito porque eles viam as pessoas inteligentes, intelectuais, lideranças, falaram, não, com essa igreja aqui não dá. Eles caíam fora, né? Ele falou, nós estamos perdendo os melhores quadros. Tá. Como é que o Papa se defendia, então, que ele não manda mais nada? Criou um jornal lá em Milão, o São Paulo, chamava o jornal do Papa, que tinha força, né? E através desse jornal, esse jornal que vai me defender. E esse jornal, meu amigo, tinha um editor que era o Albertário, padre, jornalista, que se envolveu com uma donna, né? Mas esse é um parênteses. Esse cara era manchetes e manchetes e manchetes contra os dois, chamando de liberal, de rosminiano e não sei o quê. E Scalabrini tinha 2 seminários na diocese dele. E lá dentro dos 2 seminários, um que era um teólogo, chefe, diretor lá do ITESP, era o principal correspondente das denúncias que mandava, que abastecia o Albertário lá em Milão contra Scalabrini e contra Bonomelli. Aí lá pelas tantas tentou promovê-lo e tudo, o Roca, né? Não foi fácil a briga lá. Então ele sofreu demais, né? Então aparece, eles nem escrevem o nome Dom Davide Albertário, eles escrevem só Albertário, que era o jornal que defendia o Papa, né?
E ele falava assim, somos vigiados com olho de canhão, Scalabrini. Né? Tem gente em cima toda hora para... Imagina, tem que contar essa. Nas eleições de 1886, é proibido votar. Né? Lá em Piacenza tinha 4 candidatos. 3 que apoiavam a igreja, defendiam aquilo que as ideias de Scalabrini no campo social, né? E um não, que era contrário. Aí o Scalabrini foi lá e falou com o Papa, mas Papa, falou, em caso de que nós temos um cara aqui, né, Paulo, se aparece um candidato que diz eu vou defender os imigrantes, a lei, a gente conhece ele, nós vamos votar nele, né? Então, se acontece algum caso que tem esses candidatos e os outros que são contra nós, a gente pode falar assim no pé do ouvido e dizer que pode, assim, sem ninguém saber, né? Aí o Papa falou para ele, não, e nesses casos, assim, bem, sem fazer alarde nenhuma, pode falar. Aí, imagina, conta lá pro Volpelandi, né? Tivesse contado para nós aqui, Carlinhos, que podia fazer uma coisa que não pode, o Papa autoriza e vem o bispo, a coisa se espalha, se espalha. É a única coisa com que eu levantaria uma hipótese diferente do Mário Francesconi aqui nesse livro aqui, né? Mas ele escreveu esse livro foi para subsidiar o processo de beatificação de Scalabrini no Vaticano. E eu não. Então, o que o Scalabrini fez nessa eleição? Ele tinha uma visita pastoral, lá nas montanhas longe. Aí o Francesconi fala assim, né? Porque os caras falaram, ele fugiu, né? Fugiu da... Por quê? Ganharam os 3 candidatos de Scalabrini. Só um ganhou do outro. Aí, imagina, manchetes. Piacenza, cidadela da transigência, né? Então, e teve que se explicar. E lá no final do processo, ainda o Papa condecorou um cara que tinha um jornal lá em Piacenza, que era o maior inimigo, que mais atacava Scalabrini. Aí ele falou, Papa querido, mas tu também, né? O fogo onde ele entrou queimou ele, queimou, né? Aí, assim, a minha hipótese é o seguinte, o Francesconi fala que as visitas pastorais são mesmo agendadas com muita antecedência. Eu fico imaginando que as eleições também não foram decididas em cima da hora. Olhando o todo, né? O todo, essa inteligência capaz de ver as coisas, essa vontade de mudar, o Scalabrini eu acho que combinou as duas coisas. Gente, um abraço para vocês. Muito grato, então, Dirceu, né, por estas palavras aí que instigam agora a gente a debulhar o livro e a ler e conhecer mais detalhes dessas trajetórias do Scalabrini e do Bonomelli. Mas a gente ainda tem aí um tempinho, se tem alguém aqui presente que queira fazer uma pergunta ou um comentário para o Dirceu sobre o livro, está aberto. E também para vocês que nos acompanham pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, pode enviar mensagem ou pergunta aí pelo canal do Facebook. E o Padre Paulo ou Miguel tomam nota e a gente lê aqui, tá? Eu vou levantar porque quem tiver comentário ou pergunta precisa fazer pelo microfone por conta da transmissão. Quem se candidata? Né? Enquanto as pessoas vão ganhando coragem aí para se candidatar, Dirceu, eu peço a você que, se possível, falar um pouco sobre a capa do livro, porque então tem aqui uma foto, né, de uma obra de arte na capa, e esta obra está aí sobre a mesa, e ela também tem uma história, particular, mas essa história particular também vai ao encontro
da história de amizade entre os dois bispos. Então já fica esse meu pedido e vamos ver se mais alguém aqui tem algum comentário. Roberval, por favor, então. Então, Roberval está vindo aí, ele que faz parte do Serviço Pastoral dos Migrantes Nacional. Olá, boa noite. Uma pergunta para o Dirceu, uma de curiosidade. Curiosidade seria como foi o final dessa relação, dessa amizade profunda entre o Bonomelli e o Scalabrini? Que rumo teve a vida de cada um e que marca você atribuiria ao Scalabrini a questão do Vaticano II, assim? De alguma forma ele tem alguma influência também na fermentação desse concílio futuro na igreja, né, com essa ideia. Grato, Roberval. Mais alguém? Talvez aí, enquanto vocês animam, o Dirceu pode então comentar já essas duas, a pergunta do Roberval e o meu pedido de falar um pouco sobre a obra de arte. Só terminou quando um deles morreu. Scalabrini morreu em 1905. E o médico do Bonomelli é melhor você nem ir para o inteiro, né? Porque já estava com problemas de saúde e tal. Então, na verdade, não acabou. Entrou um pequeno grão de areia, assim, um ciúme de Scalabrini, lá pelas tantas, porque em 1887 Scalabrini já estava fundando a congregação. De repente, o Scalabrini escuta que Bonomelli vai fundar uma obra em favor dos imigrantes. Aí o Scalabrini falou, mas Cacilda, né? Eu já fiz tanto trabalho, o projeto já está andando com a aprovação de todo mundo, mas que história é essa? Bonomelli respondeu lá 2 palavras, tal. Aí o Scalabrini na outra carta voltou ao assunto. Não, meu amigo, aqui o negócio é sério. Me explique em detalhes o que tu está fazendo. Então aí o Bonomelli responde, não, meu amigo, vai firme tu ali e tal. E depois ele fundou uma associação para os migrantes internos na Itália. Mas todas as obras que surgiram e não foram as únicas em prol dos migrantes, a única que vingou foi a nossa Scalabriniana. A duras penas, né? Porque na história tivemos o fogo queimou muitas vezes. Tá, eu já vou falar da obra. Jovens scalabrinianos, este livro precisa ser reescrito. Nem que tenha só um Dirceu Cuti que vai lê-lo daqui a 100 anos. Porque isso aqui foi escrito para o processo de beatificação. E as coisas estão tudo separadas. Scalabrini e os 3 papas, Scalabrini e os migrantes, Scalabrini e Bonomelli, tudo fatiado. Precisa misturar isso com a história do que estava acontecendo na Itália e no mundo, com a modernidade e a né? Precisa misturar isso. Tarefa para alguém aí, pelo amor de Deus. Eu, quando voltar na reencarnação, quero ver se alguém fez isso. Tá? Esse Tocco, a Dandara que fotografou, né? E como é que ele veio parar aqui em cima dessa mesa? Eu estava pescando num ramo da represa Três Marias, no Rio São Francisco, no auge da seca de 2016. Então estava tudo lá embaixo. Estava pescando, ou melhor, tentando. Isso fazia com que eu me movesse à beira do açude. De repente, em meio à galharada, um pouco distante da margem, vislumbrei algo que flutuava. Agucei meu olhar. Da euforia à decepção foi um átimo. Apresentava-se na posição que você aqui o vê. Mas como apanhá-lo? Mire, era fundo e a nado nem pensar. Havia ramagem espinhenta. Voltei para a pesca. A imagem me perseguia. Sorte minha que naquele dia os peixes dormiam. Retornei ao lugar. Imóvel, permaneci assuntando por uma solução. Deu trabalho, mas a recompensa veio em forma de abraço.
madeiras. A minha filha apostou no Instagram 26 peças, tem mais de 100 lá em casa. Então, quem quiser ter curiosidade. Na casa dele é também um ateliê, né, desse trabalho artesanal, artístico que ele faz de recolher esses tocos, raízes pelos lugares onde ele passa, beira de rio, beira de represa, beira de asfalto, pé de pedra, planície, montanha, planalto, tudo ele vai catando e vai dando novas vidas, né? Vai ressuscitando essas raízes, esses tocos. Fica aberto ainda o convite para alguém que queira fazer comentário ou pergunta. Enquanto isso, eu convido o Padre Paulo para nos dar algumas informações sobre as pessoas que estão nos acompanhando do lado de lá, né? Do Facebook da Missão Paz e também da Web Rádio Migrantes. E depois a gente vai ter aí, talvez aí uma notícia boa mesmo, né? Porque o livro, para quem tem interesse de ler mesmo o livro, ele poderá ser distribuído gratuitamente. Obrigado, Carlinho. Inclusive, alguns já pegaram o livro, se anteciparam, foram bem rápidos. Estou vendo livros por aí espalhados. Só para ter uma ideia, falo só alguns nomes, começando pela Veridiana, casualmente, que se manifestou lá de Minas Gerais. Várias pessoas aqui da missão, a Mônica, a Ieda, que é voluntária, gente que manda abraços, beijos para o Dirceu. Depois tem o Padre Sérgio de Curitiba, Toribio, Patrícia, a comunidade paraguaia está acompanhando. A Cecília Margarida, Paula Ole, Gustavo, Andréia, Júnior, Anir de la Vecchia, acho que é de algum lugar lá perto da região, imagino, pelo sobrenome. Eduardo Gabriel, até agora 1.076 pessoas que estão acompanhando. E a gente aproveita até para agradecer, seja o Miguel, seja o Padre Sérgio, que dá as dicas à distância, que está conectado desde Curitiba. Um obrigado a todos e todas. Obrigado, Padre Paulo. Mais alguém aqui queira comentar? Acho que vocês talvez aí estejam interessados mesmo de pegar o livro e ler, né? E debulhar as cartas. Então vejo com Deus se você tem mais algum comentário. Assinatura. Tá. Também assim, ó, nós temos ali ao fundo alguns quitutes e iguarias, né? Que os padres aí providenciaram para a gente comer e beber. Mas antes disso, eu quero ver se o Dirceu, então, tem disponibilidade para autografar os livros de quem queira que seja autografado. Aqui tem que aproveitar o momento, porque, né, depois ele voltará aqui com certeza, mas não sei se vai ter a oportunidade de encontrar todos vocês. Tudo bem, Dirceu? Então... eu te convido, então, venha por favor aqui. E aí, então, nós vamos agora para essa sessão de autógrafos, né? Como diz. Você também que acompanha aí pelo Facebook ou pela Web Rádio Migrantes, aqui na Missão Paz, Rua do Glicério 225, bairro Liberdade, e que tem interesse de pesquisa ou de leitura do livro, se ainda tiver, poderá retirar. Dirceu, então, fica por aqui. E quem tem interesse pode vir aqui. Acho que com isso, nessa sessão de autógrafos, a gente encerra os trabalhos de transmissão, é isso? Então vocês podem chegar, que queira. Eu renovo então aí os agradecimentos da Missão Paz a vocês que estão acompanhando presencialmente e também a vocês que acompanham pelo Facebook da Missão Paz e pelo Web Rádio Migrantes. Muito grato pela participação